Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Em um calorímetro ideal, são colocados 40 gramas de água a 40 graus Celsius e um bloco de gelo de massa 10 gramas a temperatura de menos 20 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico? Dados: calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, igual a 80 calorias por grama. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, temos 40 gramas de água a 40 graus Celsius e 10 gramas de água a menos 20 graus Celsius. Onde que será o equilíbrio? Então, os extremos são menos 20 e 40. O equilíbrio estará nesse intervalo aqui, um desses valores aqui. Não pode ser o menos 20 e não pode ser o 40. Beleza. O equilíbrio pode se aproximar cada vez mais do menos 20 graus Celsius, dependendo das quantidades, né? Se for uma quantidade muito grande da substância a menos 20 graus Celsius e uma pequena quantidade da substância a 40 graus Celsius, o equilíbrio vai tender para o lado esquerdo. Agora, se for o contrário, se for uma quantidade muito grande a 40 graus Celsius e uma pequena quantidade a 20 graus Celsius, o equilíbrio vai tender para o lado direito. Beleza. Mas aqui, eu tenho 40 gramas e 10 gramas. Onde que será o equilíbrio? Então, a gente vai arrumar uma estratégia para achar onde que será o equilíbrio. Mas a estratégia agora que eu vou arrumar vai ser um pouquinho diferente da outra, né? Eu resolvi esse exercício. Da maneira que eu resolvi, da maneira passada, né, que eu resolvi o exercício, eu trouxe o sistema até 0 graus Celsius. Igual eu falei, foi um artifício que eu utilizei para a resolução do exercício, né? Na natureza não ocorre dessa maneira. Na natureza, o processo exotérmico vai acontecendo ao mesmo tempo que o endotérmico até se igualar a temperatura. Mas aqui, para a resolução do exercício, que eu não sei aonde que vai acontecer o equilíbrio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar um artifício para me resolver. Aqui, a única diferença que eu adotei é que da outra vez eu transformei todo o sistema em água líquida a 0 graus Celsius. Agora eu vou transformar todo o sistema em água líquida a 20 graus Celsius. Então, essa pedrinha de gelo que está a menos 20 graus Celsius, ele vai passar por um processo endotérmico e vai transformar em gelo a 0 graus Celsius. Esse gelo a 0 graus Celsius vai passar por um processo endotérmico e vai transformar em água líquida a 0 graus Celsius. Essa água líquida que está a 0 graus Celsius vai passar por um outro processo endotérmico e transformar em água líquida a 20 graus Celsius. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou chamar aqui de Q1, Q2 e Q3. Q1 e Q2 e Q3 são processos endotérmicos. Todos três serão processos endotérmicos. Vou calcular o Q1 aqui, ó, nessa região aqui, por falta de espaço aqui. Então, vou calcular o Q1. Q1 é massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Por que eu estou usando dessa forma? Porque isso aqui é uma quantidade de calor sensível. Então, Q1 é uma quantidade de calor sensível. Por isso que eu vou usar a forma do Q macete. Qual que é a massa de água? 10 gramas. O calor específico do gelo? 0,5. 0,5 caloria por grama vezes graus Celsius. A variação de temperatura. O gelo vai sair
do menos 20 graus Celsius e vai atingir 0 graus Celsius. Então, vai variar 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Vamos cortar graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. Então, eu tenho que o Q1 vai ser 10 vezes meio, 5 vezes 20, 100. 100 cal. Então, a quantidade de energia que eu vou precisar de fornecer a essa pedrinha de gelo que está a menos 20 graus Celsius para transformar ela em gelo a 0 graus Celsius é de 100 calorias. Lembrando que nesse processo aqui, nesse primeiro processo aqui, todo o gelo ainda continua no estado sólido. Não aconteceu nada. É H2O sólido, água sólida. Então, aqui no gráfico, aqui foi uma quantidade de calor positiva. Eu vou colocar a quantidade de calor positiva aqui. E deu 100. Observe que nesse caso aqui agora, eu não coloquei em quilocal. Eu vou colocar em caloria mesmo. Então, aqui, vamos supor que o 100 esteja mais ou menos aqui nessa região aqui. Vou marcar o 100 aqui. E a temperatura estava menos 20. Vou colocar menos 20 aqui sim, mais ou menos. E vou traçar o gráfico aqui. Então, 100 caloria. O menos 20 vou colocar aqui embaixo aqui. E o gráfico estará aqui. Agora, traçar o gráfico aqui. Então, está aqui o gráfico, né? Eu necessitei de 100 calorias para aquecer o gelo até 0 graus Celsius. Agora, eu vou fundir o gelo. A fusão do gelo é uma quantidade de calor que eu estou chamando de Q2, é uma quantidade de calor latente. Vou calcular aqui, nessa região aqui. Então, Q2 é uma quantidade de calor latente, então eu uso aqui moleza. No caso aqui é a fusão, né? A massa, 10 gramas. Calor latente de fusão, 80 caloria por grama. Vou cortar grama com grama. Então, aqui eu tenho 800 calorias. Então, para derreter o gelo, só para fundir o gelo, eu preciso de 800 calorias. Se eu estou no 100 e acrescentar mais 800, eu vou para o 900, mais ou menos aqui, né? Vamos colocar 900 aqui. Que aqui no gráfico aqui a gente coloca o acumulado, né? O gráfico vai ficar aqui. Vai dar um patamar aqui, porque enquanto o gelo está derretendo, a temperatura não modifica. Observa, aqui eu tenho gelo a 0 graus Celsius e aqui eu tenho água a 0 graus Celsius. Então vai dar esse patamar aqui no gráfico aqui. Vamos lá, né? Vamos colocar o gráfico aqui. Então tá aqui o gráfico. O gráfico está aqui. Da quantidade de calor Q2 está aqui. Agora vou calcular o Q3. O que seria o Q3? O aquecimento da água líquida, né? De 0 até 20 graus Celsius. Se é aquecimento, vai ser calor sensível. Vou calcular nessa região aqui, ó, essa quantidade de calor sensível, Q3. Q3, massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Então, Q3. Massa. Quanto que é a massa? 10 gramas. Qual que é o calor específico? Agora, esse calor específico é da água líquida. Aqui, eu utilizei o calor específico da água sólida, ou seja, do gelo. Agora aqui, da água sólida, da água líquida. Então, caloria por graus Celsius. Vezes variação de temperatura. Está no 0. E eu vou trazer até 20. Então, vamos colocar o 20 aqui sim, né? Mais ou menos na mesma distância aqui. Então, 20 positivo aqui. Então, do 0 até o 20 vai dar 20
graus Celsius. Vou cortar um bocado de coisa aqui. Vou cortar graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. Então, Q3 vai dar o quê? 10 vezes 1, 10. Vezes 20, 200 caloria. Então, observa, eu estou no 900. Com mais 200, vai para quanto? 1.100. Aqui, lembrando que aqui é o acumulado. Então, o gráfico vai sair desse ponto aqui e chegar aqui. Lembrando que ele é uma reta, né? Porque é uma função do primeiro grau. Então, aqui nós temos o gráfico, né? A quantidade de calor Q1 é essa aqui, essa região aqui. A quantidade de calor Q2 é essa região aqui. E a quantidade de calor Q3 é essa região aqui. Observe que todos esses três processos aqui são processos endotérmicos. Acontece com a absorção de energia, quantidade de calor positiva. Agora eu vou calcular o processo exotérmico, que seria o resfriamento dessa água, né, que está a 40 graus Celsius e vai voltar para 20 graus Celsius. Calor sensível, não é? Por quê? Haverá uma variação de temperatura. Vou calcular essa quantidade de calor sensível nessa região aqui. Ó. Então vamos lá. Calor sensível. Vamos chamar isso aqui de Q'. Q'. Quem que é Q'? A quantidade de calor do processo exotérmico. Vai ser massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A massa. A massa é quanto? No caso agora, 40 gramas. Eu estou trabalhando com 40 gramas. O calor específico, 1. Caloria por grama vezes graus Celsius. A variação de temperatura estava no 40 e chegou no 20, vai dar menos 20 graus Celsius. Vamos cortar um bocado de coisa. Vamos cortar graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. A quantidade de calor linha vai dar o quê? Menos, né, porque aqui é negativo, vezes o número positivo vai dar negativo, 800 cal. Então, para tirar o líquido, a água líquida aqui, ela estava 40. Então, vamos colocar o 40 aqui, ó, mais ou menos aqui. 40 graus Celsius. Eu vou fornecer 800 calorias, só que negativo, né? Por quê? Processo exotérmico. 800 calorias aqui. Então, aqui, ó, 20 graus Celsius está aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, 800 negativo está aqui. O sistema vai sair do 40 e chegar no 20. Aqui está a temperatura de 20. Então, o gráfico vai dar uma reta aqui, ó. Vamos lá, vamos construir essa reta. Aqui eu tenho o gráfico do processo exotérmico e aqui eu tenho o gráfico do processo endotérmico. O processo endotérmico aqui, no acumulado, precisa absorver 1.100 calorias de energia. E o processo exotérmico só liberou 800. Então vamos fazer o balanço energético disso aqui. Essa segunda etapa, então, vai ser o balanço energético. Como que vai ser feito esse balanço energético? Nós vamos somar as quantidades de calor, né? Eu vou chamar de Q, que vai ser o valor final do balanço energético. O que vai ser o quê? A quantidade de calor do processo endotérmico mais a quantidade de calor do processo exotérmico. A quantidade de calor do processo endotérmico
esta aqui, ó, quantidade de calor positiva, deu 1.100 calorias. 1.100 calorias, logicamente positiva, né? Porque o processo é endotérmico. Mais a quantidade de calor do processo exotérmico. Para abaixar a temperatura do 40 até o 20, eu gastei 800 calorias. Então, o sistema liberou 800 calorias. Então, aqui eu tenho 800 cal. Negativo por quê? Processo exotérmico. Então, vamos resolver isso aqui, para saber o balanço energético. Vai dar o quê? 300 cal. Então, no balanço energético, né, para fazer todo o sistema chegar a se transformar em água líquida a 20 graus Celsius, o balanço energético dá um saldo positivo de 300. Ou seja, até nesse ponto, a quantidade de calor absorvida seria maior do que a quantidade de calor liberada, né? Então, deu um saldo positivo, né? Então tá aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Se der um saldo positivo, é porque o sistema até aqui absorveu mais energia do que liberou, ou seja, o processo, né, endotérmico foi maior. Então, para compensar essa energia em falta, o sistema irá tender para um processo exotérmico. Então, por que vai tender para um processo exotérmico? Porque a quantidade de calor total tem que dar zero e está sobrando 300 positivo. Então, o sistema vai ter que liberar 300 negativo para anular, para dar zero. O sistema é fechado, né? Está trocando calor só entre a substância que está dentro do calorímetro, então tem que dar zero para isso. Por isso que o sistema vai tender para o processo exotérmico, né? Resfriando a água. Então, agora, né, lembrando, eu tenho água a 20 graus Celsius. Que tanto de água que eu tenho? Eu tenho a soma, né, de 10 gramas com 40 gramas. Então, eu tenho 50 gramas de água a 20 graus Celsius e esses 50 gramas de água vai começar a resfriar até perder os 300 que tem que perder. Por que tem que perder 300? Para anular esse 300 positivo aqui. Então, vamos fazer isso, né? Vamos resfriar o processo, o sistema. Vamos resfriar o sistema. Para resfriar o sistema, eu tenho que usar aqui macete. Por quê? Porque haverá mudança na temperatura. Que tanto de energia que tem que ser liberada para anular esses 300 aqui? Tem que liberar 300 calorias de energia, né? Se está liberando, tem que ser positivo, ó, negativo, não é isso? Se está liberando energia, o processo exotérmico tem que ser negativo. A massa, 50 gramas. 50 gramas. O calor específico, agora eu tenho água líquida, não é? Então, o calor específico da água líquida. Caloria, grama, vezes graus Celsius. E a variação de temperatura. Eu vou calcular a variação de temperatura e depois eu calculo a temperatura final de equilíbrio. Vamos lá, né? Eu posso cortar essa caloria que está desse lado com essa caloria que está desse lado. Posso cortar essa grama que está no numerador com essa grama que está no denominador. Beleza. Posso até cortar um zero de cá com um zero de cá. Então tá. Agora eu vou passar multiplicando esse graus Celsius aqui, vou multiplicar com 30 que está de cá. Então eu tenho que menos 30 vezes graus Celsius é igual a 5 ΔT. Resolvi isso aqui, né? Então aqui é menos 30 vezes o grau Celsius está aqui no denominador, ficou menos 30 graus Celsius. Aqui em cima aqui, ó, é 5 vezes 1, 5 vezes ΔT, 5 ΔT. Então vou
dividir agora, né? Vou achar o ΔT. O ΔT é menos 30 dividido por 5. Então, nós temos que vai dar menos 6 graus Celsius. Então, houve uma variação, né, de temperatura do sistema, de 50 gramas de água aqui, ó, ele abaixou a temperatura em 6 graus Celsius. Ele estava em qual temperatura? Ele estava no 20, né? E abaixou 6. É isso que está me falando aqui. Então, eu vou calcular a temperatura final, a temperatura de equilíbrio, que é o que o exercício está querendo. Temperatura final, variação de temperatura, é temperatura final menos temperatura inicial. Então, aqui, a variação de temperatura, menos 6 graus Celsius. A temperatura final é o que eu quero, é a temperatura de equilíbrio do sistema, né? E aqui, quanto que está? Esse 50 gramas de água, ele estava a... Esse 50 gramas de água aqui, ele estava a 20 graus Celsius. Na hora que eu comecei a fazer as operações. Então aqui, 20 graus Celsius. Então ficou variação de temperatura, menos 6. Temperatura final, é o que eu estou procurando. Menos a temperatura inicial do sistema, que nesse caso aqui, que a gente está trabalhando, era 20. Agora, só resolver isso aqui. Então, isolando o T, que é a temperatura final, eu tenho que é menos 6 graus Celsius mais 20 graus Celsius. Resolvendo isso aqui, vai dar o quê? 14 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio deu quanto? 14 graus Celsius. É a resposta final do exercício. Lembrando, na natureza não ocorre dessa maneira, né? Vamos supor, o que ocorre na realidade é o processo exotérmico acontecendo ao mesmo tempo que o processo endotérmico está acontecendo e na hora que chega no equilíbrio para. Não tem, um para de fornecer energia, logicamente o outro vai parar de receber energia, então o processo para ali. Esse negócio de trazer o sistema numa determinada temperatura para depois trabalhar é uma estratégia que a gente utiliza para achar a temperatura de equilíbrio, né? Porque até então a gente não sabia qual seria a temperatura de equilíbrio. Observe que deu o mesmo resultado, 14 graus Celsius. Então, na resolução passada, eu trouxe todo o sistema, né, eu transformei todo o sistema em água líquida a 0 graus Celsius. E agora, eu transformei todo o sistema em água líquida a 20 graus Celsius. Mas o modo de resolução foi o mesmo. E, no final das contas, deu o mesmo valor. A estratégia de resolução é o seguinte: eu pego todo o sistema e transformo num determinado estado físico e numa determinada temperatura. Aí com isso eu vou ter processo endotérmico e processo exotérmico. Aí eu faço a soma, né, dos calores envolvidos no processo endotérmico e no processo exotérmico e observo se deu negativo ou positivo. Se deu positivo, igual nesse caso aqui, né, se deu positivo, significa o quê? Que o processo endotérmico foi maior. Então, tende a ocorrer um processo exotérmico. E se no final der negativo, significa o quê? O processo exotérmico foi maior. Então, o sistema vai ter que passar por um processo endotérmico para compensar, né? Que no final das contas, o resultado final tem que dar zero, né? A soma das energias tem que dar zero, porque o sistema é termicamente isolado. Só a troca de calor entre as substâncias que está dentro do calorímetro. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.